façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... E foi por isso que eu escolhi fazer parte aqui do Fio Diário, que transmite o Paulo Figueiredo Show. O Fio Diário tem alguns meses apenas, mas tem crescido vertiginosamente. Já passamos de 130 mil inscritos no canal e tem servido como uma voz corajosa e cada vez mais alta, né, sobre o que está acontecendo no Brasil. Os programas, o Show da Manhã, que eu participo com frequência, eu tenho o programa do Adriles, o programa do Marco Antônio, Paulo Figueiredo Show, entrevistas, muito conteúdo extra. Agora tem um estudo bíblico racional, está no Fio Diário também, aos domingos. E é um crescimento. A grande mídia praticamente está ignorando a morte e as razões da morte do Clériston, mas aqui no Fio Diário a gente não se cala, como a gente não tem se calado sobre os outros assuntos. Sem dúvida nenhuma, estou aqui porque foi o lugar onde eles disseram: você pode falar o que você quiser. E você pode apoiar também essa empreitada. Como é que você apoia isso? Se tornando um assinante. Você pode clicar aqui no link da descrição, fiodiario.com, e por menos de R$25 por mês você apoia essa iniciativa e se junta a nós, e ajuda o que nós estamos fazendo aqui, que é só o começo. Então você pode ajudar o Fio Diário a crescer. Vamos falar sobre o primeiro assunto, com a tristeza do qual o assunto merece. Deixa eu trazer para vocês aqui uma notícia. Vou colocar aqui na tela. Lembrando que todas as notícias que eu coloco aqui no Paulo Figueiredo Show, elas estão de graça. Não precisa ser apoiador para ter acesso, não precisa ser assinante. Então, no meu locals.com, realpfigueiredo.locals.com. Então tá aqui, ó. No dia seguinte da morte, Lula condecora Alexandre de Moraes. Enquanto o Xandão era condecorado, a família do Clezão aguardava a liberação do seu corpo no IML. No dia seguinte ao trágico falecimento do Clériston Pereira da Cunha, considerado o primeiro preso político a morrer sob o atual regime ditatorial do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, concedeu uma distinção de alta relevância ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, responsável pela manutenção do Clezão, como era conhecido, na prisão da Papuda e sua consequente morte. Clériston, que enfrentava um estado de saúde delicado com mais de 30 intercorrências médicas relatadas e apelos de relatórios médicos por uma resolução mais ágil do seu caso desde fevereiro, não obteve alívio, apesar do parecer da própria Procuradoria-Geral da República para sua liberação desde setembro. Alexandre de Moraes, no entanto, negou-se a proceder com a sua soltura. Foi nesse contexto que, na terça-feira, em um ato que despertou indignação, o presidente Lula otorgou a Alexandre de Moraes o grau máximo da Ordem do Rio Branco, honraria atribuída por, abre aspas, serviços meritórios e virtude cívica. O ministro tem sido referido nas redes sociais pelo epíteto assassino de Moraes, em virtude da sua decisão que manteve o Clezão detido. Enquanto a cerimônia de condecoração ocorria, não muito longe dali, a família e advogados do Clériston Pereira da Cunha aguardavam com pesar a liberação do corpo no Instituto Médico Legal, no paralelo que ressalta o contraste entre as homenagens e o luto, refletindo o grau da psicopatia dos que comandam o atual regime no Brasil. Essas notícias, é até complicado comentar notícias desse tipo. Às vezes, quando eu estou montando o programa, eu falo, meu Deus, porque só tem uma palavra para descrever o que está acontecendo, que é escárnio. A palavra é escárnio. O Lula deu hoje uma cusparada na cara dos familiares do Clériston. E não só deles, de todos os familiares e das vítimas do 8 de janeiro. Entendam, ontem, com a morte do Clériston, tudo mudou. Tudo mudou, agora há sangue. Uma tragédia anunciada.
Anunciada. Mas agora há sangue nas mãos do Alexandre de Moraes. Eu digo anunciada porque não dá para dizer que foi uma surpresa. Teve mais de 30 ocorrências médicas no presídio. Laudo médico de fevereiro, eu estava lendo o laudo aqui, os caras falaram, pedimos celeridade, médicos, pedimos celeridade no caso. Até a PGR, que foi, de certa forma, cúmplice nesse processo, mas até a PGR, que são os donos da ação penal, né, ninguém pode ser acusado. Os donos da ação, titular da ação penal, fala para o cara ser solto. Se ele fosse um traficante, tinha sido solto em 5 minutos. Mas desde setembro, 1º de setembro, o subprocurador Carlos Frederico estava dizendo, olha, não há mais razões para manutenção da prisão do Clériston. Demorou, hein? Não quero eximir o nosso PGR, o nosso subprocurador, nossa PGR, porque desde fevereiro, ele, 1º de setembro, falou, não, agora pode soltar. Já deu a dura que tinha que ter dado aí nesse cara. Não era um terrorista, como diz a imprensa? Não há dúvida que o assassino... E matou, eu acho homicídio qualificado com tortura antes. Porque não foi que o cara recebeu uma bala na cabeça quando estava andando, não. Ele passou 11 meses torturado. Torturado pelo Alexandre e pelos seus cúmplices. Cúmplice na Polícia Federal, cúmplice na PGR, cúmplice na OAB, cúmplice nas Forças Armadas, cúmplice na magistratura, cúmplice na classe política, no Congresso e, claro, os cúmplices na imprensa. A imprensa que aplaudiu a censura, que nos impedia de falar sobre esse assunto de forma mais ampla. A imprensa que deu cobertura e aplaudiu todos os atos do Alexandre. Ora, se nós tivéssemos a imprensa gritando, o Clériston estaria vivo. Bastava um jornal nacional para o Clériston ser solto, um Fantástico, uma capa da Folha. Mas não. Os terroristas. Tinha um clima de bem feito, né? Desconexão da realidade. Então você, colega jornalista, você também tem sangue nas mãos. Você é cúmplice, você é comparsa. Tudo em nome da sua ideologia. Tudo em nome de derrotar o bolsonarismo, não é verdade? O amor venceu, não é? Talvez vocês não possam ser responsabilizados criminalmente, mas vão ser responsabilizados moralmente. Por mim, por nós e por Deus. Porque eu sei que vocês não acreditam em Deus, a maioria de vocês. Ou sei lá, acham que Deus é uma energia, alguma coisa abstrata. Mas eu garanto para vocês. Deus é uma pessoa. E o juízo dele é infalível. E eu garanto que ele virá sobre a vida de vocês. O juízo dos homens, esse falha com enorme frequência. Mas o juízo de Deus não falha. Embora no juízo dos homens, há previsão na lei para que o Alexandre seja punido. Aliás, eu vou até recorrer aqui, sendo justo, que eu acho que fez o melhor resumo da história, ao meu amigo, o jurista, grande jurista, ex-colega meu na Jovem Pan também, o Pavinato, que fez... Ele desenhou basicamente o óbvio, né? Ele falou telecurso do Pavive, sei lá como é que ele se chama. C estava preso preventivamente. C teve agravadas as suas graves condições de saúde. O Ministério Público pede ao juiz A para que C deixe a prisão. O juiz A ignora e C morre na cadeia. Igual, o juiz A pode ser condenado em até 19 anos de prisão mais multa. E aí ele explica a lógica. Entenda, no Código Penal, artigo 135, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo a pessoa inválida ou ferida em grave e iminente perigo. Pena, detenção de 6 meses ou multa. Parágrafo único. A pena é triplicada, se resulta a morte. Artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob autoridade, guarda ou vigilância, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Nem vou falar da quantidade de tortura que essas pessoas sofreram.
Assistam a entrevista longa que eu fiz com os advogados da Asfab, estão no meu Locals, está no meu canal, tá no canal do Fio Diário também, que vocês vão ver o que foi a tortura. Aí tá aqui. Inciso 2º, se resulta a morte, reclusão de 4 a 12 anos. 3 anos por um crime, 12 em outro. 15, por quê? Aí ele diz aqui, artigo 61, são circunstâncias que sempre agravam a pena. 2, ter o agente cometido o crime A, por motivo torpe, mais torpe do que esse é difícil. G, com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, evidente. E quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade, que é o caso. Logo, 15 anos. Mas ainda se aplica a Lei 13.869 de 2019. Artigo 9º. Decretar a medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único, incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder a liberdade provisória quando manifestamente cabível. Logo, 15 mais 4, 19 anos e multa. Ele está dizendo que é um caso hipotético, o Pavinato. Eu não. É só ler a lei. Como ele diz, é telecurso, é a prova dos imbecis da imprensa. O Pavinato está num nível intelectual que não tinha. É difícil se encontrar na mídia brasileira. Por isso que ele saiu da mídia brasileira. E parece que os deputados de oposição agora devem entrar, então, conversei com alguns deles com o processo de impeachment, isso está em discussão, com base nisso. Vamos ver como é que o povo vai reagir e se vai pressionar. A pressão popular determina as coisas. Mas para entender melhor o que está acontecendo, a gente vai conversar com o doutor Ezequiel. Doutor Ezequiel Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Espera aí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive, atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.